Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina de Cerimonial, Protocolo e Eventos do curso de Serviços Públicos, segundo ano, né? A gente está fazendo essa metodologia devido à questão da pandemia, todo mundo já sabe, e porque nem todos os alunos conseguem estar acessando a aula no horário que foi disponibilizado para ter a videoaula através do Meet. Então, a gente faz para ficar gravado, e antes de eu começar a gravação, eu já pedi consentimento dos alunos, e eu quero só confirmação. Meninos, vocês estão cientes que a aula está sendo gravada? Estão todos de acordo? Yes. Sim, Isso, obrigada. É só para a sim, gente deixar justamente para depois sim. tirar dúvida. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer as explicações da semana, tá? Nós estamos na segunda semana, o que eu falo para vocês que é o módulo 2, nós referente ao nosso segundo bimestre. Cada semana a gente está fazendo um bimestre. Então, eu quero começar a semana parabenizando aos alunos da semana passada, aos alunos do bimestre passado que fecharam o bimestre com 10. Gente, eu tô tão orgulhosa. Olha, eu tô toda. Todas as turmas teve pelo menos um 10, mas tem turma aqui que bateu recorde, tá? E vai fazer campanha, e eu quero, em especial, nessa semana, nesse bimestre da semana passada, no primeiro bimestre, eu quero parabenizar a 123. Nós tivemos, deixa eu ver, 5 10. 5 alunos tiraram 10. Fora os que tiraram, né, 9,7, 9,5, 9, 8,5, isso aí não conta. Mas, assim, eu quero dizer que realmente o aluno entendeu, ele buscou informações, pegou da apostila. Quem fez a prova com um pouquinho de atenção e baixou sua apostila, viu que a prova não estava difícil, né? Que era a prova para você tirar 10. Tinha questão lá que era só pegar e era copiou, colou da apostila. E eu quero parabenizar, em especial, a pergunta que era sobre o evento que foi na quarta-feira, que foi o evento que participou do Instituto, que vocês olharam, assistiram, participaram, e teve alguns que vão receber até certificado, né? Então, essa parte é bem legal. Professora, a senhora está favorecendo uma turma? Não, não estou favorecendo, eu estou dizendo fatos. Quer dizer que as outras turmas também tiveram notas boas, tá? Mas essa turma em especial, a 123, no primeiro bimestre, ela ganhou, viu, gente? Ela está 5, 10, 5, tá bom? Fora os 9,7, 9,5, 9 e 9,2 que tiveram. Então, parabéns a todos, eu fico muito feliz em saber que vocês estão conseguindo aprender. Qual é a dinâmica dessa semana? O que eu estou fazendo diferente? Eu estou sentindo que muitos alunos não estão participando da aula online. Então, eu vou fazer o seguinte: aquele aluno que participar da aula, que abrir a câmera para comprovar, eu estou aqui e assistir a aula com a sua câmera aberta, que já foi avisado antes, né? Para ficar provado aqui, gravado, eu estou aqui, né? Não é só o celular ligado, eu também estou participando. E participar da aula vai ganhar um pontinho a mais. Então, vamos dizer que ele não garantiu 10 dele na prova, tirou 9, 8,5. Mas com essa participação ele vai garantir o 10 dele, né? Que ele vai ter uns pontinhos a mais. Professora, e agora? Porque eu não estou podendo participar da aula online, né? Na hora que a senhora está dando a aula. Tem aluno que diz que eu estou apelando mesmo, eu quero é participação, não quero nem saber, eu quero é aprendizagem. Pô, é a apelação da professora. E aquele que não puder para assistir a aula online, o que vai fazer? Ele vai poder ter a pontuação dele? Sim, desde que, olha como é mais difícil, vai ter que ir lá no canal do YouTube e deixar um comentário lá, vai dizer, vai botar o seu nome, eu sou fulano de tal, e vai fazer um comentário da aula. E vai ter que ser um comentário que eu vou ler e vou ver se vale a pena a participação. Aqui já é participação garantida. Lá eu vou observar se assistiu a aula, o que entendeu da aula. Esse comentário não é só um comentário assim, oi, estou aqui. Não.
vai ter que fazer um resumo da aula, tá? Então, quem não assistiu aqui, que de alguma forma, ou porque foi ao médico, ou que não pôde, a internet não funcionou, vai poder acessar em outro horário o canal do YouTube e vai fazer o comentário lá com o resumo da aula. Tem que fazer o resumo da aula inteira, tá? Do começo ao fim. Professora, começou falando sobre isso, depois foi isso, eu entendi isso, minha dúvida é essa. E quem deixar dúvida vai ter mais uma observação muito melhor. Então, assim, gente, qual é a intenção? Professora, a senhora está inventando. A minha intenção é que vocês participem, que vocês aprendam. Não existe essa história do aluno não ter dúvida, o aluno tem dúvida. E aí, se você não participar, vai acumulando essas dúvidas, vai chegar um momento que você vai, às vezes, uma coisa boa, você não vai saber responder. Então, você precisa se esforçar. Então, é uma forma como eu vou valorizar o esforço de vocês, porque eu sei que vocês estarem aqui também é um esforço, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos começar a ler agora a nossa apostila, tá bom? Do módulo 2, que está no que acadêmico e também está no Classroom, e eu também vou lançar na turma, tá? Lá no WhatsApp da turma, porque algumas pessoas só têm acesso ao WhatsApp, então a gente está fazendo de todas as formas para que todos participem. A ideia é que ninguém fique de fora, tá? Essa semana vai ser uma semana que quem é patriota vai gostar. Quem não é, vai aprender a ser patriota. Professor, o que a senhora está falando que é patriota? Essa semana de aula vai ser uma semana que a gente vai trabalhar todos os aspectos do cerimonial público, do decreto e da legislação. Então, a gente vai ver o quê? O que nós vamos observar? Nós vamos observar a questão de como as cerimônias acontecem, quais são as regras, por que elas funcionam e como se faz o processo. Eu quero abrir um parênteses, com licença. Eu quero falar da semana passada. Radija, amei a sua prova. Você está de parabéns. Viu? Gostei das suas observações. Você entendeu o conteúdo. E eu fiquei muito feliz quando eu corrigi. Tá? Então, parabéns para a Radija. Então, voltamos aqui. Olha só, pessoal. Vamos começar. Baixem a apostila de vocês, né? Quem tiver com a apostila em mãos, já pega a apostila. Quem não tiver, já observa. A gente vai pegar agora do módulo 2, nós já temos na aula 6, que é precedência. Vimos que a precedência ela é determinada por um decreto que já existe, então a gente vai ver hoje os critérios da precedência, tá bom? Então, aqui, quando essa apostila foi feita, na época, o presidente, então, era a Dilma, então, por isso que a maioria das imagens vocês vão ver ela que está. Então, você vê aqui no centro, a presidente Dilma, à direita, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, à esquerda, o prefeito Kassab. O que você percebe? Lembra que eu falei para vocês que na precedência a gente tem o lugar de honra, direita e esquerda. É direita da Dilma. Então, à direita da Dilma está o governador. E à esquerda da Dilma está o prefeito. Então, quem é na ordem de precedência? Quem está aí tendo um local de honra? No caso, é o governador. Se o evento fosse da prefeitura, poderia ser inverso. Por quê? Porque tem uma legislação que fala que o presidente da República ele sempre vai estar em lugar de honra nos eventos que ele participar, por questão de honra mesmo, mas não quer dizer que ele é o presidente da mesa, tá bom? Então, a gente vai a alguns critérios de precedência na visão de Nelson Sperry. Ele fala o seguinte, primeiro, critério de força, tá? O que é esse critério de força? Que envolve questões de tratados de esporte, tratados da ONU. Então, a gente tem que observar, toda vez que eu vou ter um cerimonial, eu tenho que verificar se existe algum tratado, alguma coisa que antes já foi determinado, para que eu possa ter esse critério de determinação, quem vai sentar onde. Depois a gente tem critérios econômicos, tá bom? Que são, por exemplo, os critérios que envolvem os acordos financeiros, que geralmente quem preside a maioria desses eventos, desses encontros, é os Estados Unidos, né? Critério cultural, aí é quando a gente já leva a questão da cultura, da ordem. Critério hierárquico, esse é mais pacífico, né? É hierarquizar os membros que compõem a estrutura da organização. No caso, por exemplo,
A gente tem critérios hierárquicos da administração pública. Lá no Instituto, reitor, depois pró-reitor, depois diretores, depois representantes, aí depois vem os professores, depois vem os tais, e assim a gente tem uma ordem. Isso é uma ordem administrativa normal, tá? No militar também tem essa ordem, né? Desde o... Como é que é o nome lá? Almirante, eu acho. A patente lá mais alta lá, eu acho que é almirante general, não sei. Esse a professora entende, né? E aí vai Comandante. diminuindo. Qual é? É general ou comandante. Eu acho. Eu não sei se é almirante ou é general, mas eu acho que é um desses dois. Mas é para a É o gente que ver tem no 4 estrelas. decreto. É. São tudo estrelado, né, filho? Depois tem o critério, né, nobiliárquico, ou seja, hierárquico, que vem da nobreza. Esse critério aqui, gente, a gente vê muito em eventos, por exemplo, de lugares que ainda tem aquela questão da monarquia, tá bom? Que aí vem a questão do duque, das duquesas, dos lordes, e aí vem. Critérios de anfitrião, que foi o que eu falei para vocês quando o evento for de um local, ele que preside. Então, eu tenho que observar se a autoridade maior, olha só, embora não sendo a autoridade de maior precedência, o anfitrião é usado como ponto de partida. Critério de idade, quando se tem em civilizações orientais, isso vale muito. Exemplo, coisas que no Brasil, para a gente, isso não tem muito esse critério, mas no Oriente, no Japão, precisa vocês verem como é muito, muito, muito sério essa questão da hierarquia da idade, até na fala, tá? Então, às vezes, por exemplo, você não pode deixar um jovem falar antes de uma pessoa mais velha. Então, esse critério observado depende da cultura daquele local, tá bom? Vamos ver mais. Professora, eu ouvi Diz, falar que princesa. na Coreia, tipo assim, as pessoas só podem comer depois que a pessoa mais velha comeu na mesa, tipo algo assim. Isso é que justamente faz com que são os costumes, né? São os valores. Olha só, critério de idade, a valorização na civilização oriental e subsidiariamente na cultura, passa por cerimonial público, né? Critério de sexo também. Entre nós ocidentais é a precedência da mulher sobre o homem. Ou seja, quando tiver um evento que tiver mulheres e homens, a gente vai dar preferência para os homens ficarem na ponta. É uma regra. Vamos dizer assim que são vários pró-reitores, são vários professores, então a prioridade é para os homens ficarem na ponta. Ai, professora, por quê? Não sei, porque é assim e a gente segue. Então é uma regra. Então, se eu for fazer uma mesa, uma composição de mesa com vocês, alunos, são vários alunos, todos têm o mesmo grau hierárquico, sempre eu vou deixar os homens na ponta e as mulheres ao centro da mesa, dentro da composição da mesa, tá? Isso no Brasil a gente segue. Critério de antiguidade, esse critério é utilizado no Brasil, em especial na questão das bandeiras, dos estados, a gente viu que o nosso estado sempre vai ficar nas pontinhas, né? Por que que nosso estado vai ficar na pontinha? Quem é que lembra disso? Porque ele foi o estado mais recente a ser criado, um dos estados É mais isso aí mesmo. recentes. Isso, porque ele foi um dos estados mais recentes, é isso mesmo, Aissa. E quem é um dos estados que vão ficar mais pertinho da presidência? Quem lembra? A Bahia. É a Bahia, porque ela foi um dos primeiros estados a ser criado. Tá, fora a Bahia. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Rio de Janeiro, São Depois Paulo. do Rio. É verdade, ela foi a segunda capital. Depois Brasília. do Rio. Menino, o Brasília foi criado um dia desse. Depois do Rio. É Minas Gerais. Minas Os Gerais. baianos. Os baianos. Depois é os mineiros, só. Então a gente percebe que não é por questões econômicas, não é por quantidade de habitantes. Nesse caso especificamente, é por questão de idade, tá bom? Vamos lá. Depois nós temos outros critérios. Critério de ordem alfabética, no caso, né, quando a gente tiver situações como Boa Vista, a prefeita de Boa Vista, o estado de Roraima vai fazer um evento com os prefeitos do estado. O primeiro prefeito a ser dada a preferência, né, é o da capital, né, que no caso é Boa Vista. Se fosse feito, por exemplo, no estado do Ceará,
A primeira pessoa a ter ordem de precedência era Fortaleza. Por quê? Porque é a capital do Ceará. E depois, professora? Depois ele ia por ordem alfabética. Os primeiros municípios que começassem com A até Z. Então, a prioridade é simplesmente a capital, independente de qual seja o inicial da sua nomenclatura. Porém, os demais municípios, eles entram em ordem alfabética. Então, a gente tem isso também. Pode ser que, depende do local, use a questão da ordem alfabética. Critérios honoríficos, e é transitório em razão de alguma comenda ou honraria. Nesse caso, gente, é mais difícil, mas acontece principalmente em cerimoniais militares, quando as pessoas recebem aquelas medalhas de honra. Então, por exemplo, eu tenho 2 generais, ou tenho 2 majores, ou 2 sargentos, mas os 2 são a mesma patente, porém o outro tem uma honraria. Ele recebeu alguma coisa a mais, então esse daí, ele vai ter preferência do outro, que é a mesma patente. Então, esses detalhes a gente tem que observar. Então, você está fazendo cerimonial, pequenos detalhes, que às vezes a gente chama gafe de cerimonial, quebra de protocolo, quando você não observa um detalhe desse, só porque o cabo ganhou uma medalha, ele tem que ficar no lugar do outro. Ou tem que ficar no lugar de preferência, né? E por critérios históricos, né, pela data de criação, fundação ou constituição, que é no caso dos ministérios também, critério social, né, que é no caso de situações de aniversário, casamento, isso aqui, por exemplo, esse critério social, ele é utilizado em eventos como casamento. Lembrando, gente, que esses critérios, eles não só em eventos públicos, eles acontecem em várias situações. Por exemplo, critérios por questão de idade, em alguns lugares, critério por honraria, geralmente é utilizado em serviços militares, critérios por afinidade, né, essa questão social aqui, já é mais quando é eventos sociais, casamentos, aniversários, que é o marido, o pai, a mãe, aquela situação específica. Então, depende do meu evento, eu vou utilizar um desses critérios aqui. Se for um evento em relação à presidência da República e os ministérios, eu vou usar o critério 13, critério histórico. Se for um evento, um casamento, aí eu já vou usar o evento, um critério o quê? Social. Social. Então, assim, eu vou adequando de acordo com os tipos de evento que eu vou fazendo. Lembra que a gente já estudou os tipos de evento. Então, depende se é um evento esportivo, se é um evento social, se é um evento técnico-científico. Então, depende do evento, eu vou dar o formato dele, ok? E vou utilizar os critérios. Depois, dentro da legislação brasileira, a gente tem alguns critérios de precedência na legislação brasileira. Então, a gente vai ver um pouquinho agora deles. Exemplo, Primeiro, poderes da República. Com a independência dos poderes previstos na Constituição, o presidente e o vice-presidente da República têm precedência. Aonde, gente, que ele tem precedência? Em todos os eventos que comparecerem, exceto os do poder legislativo e judiciário, em que a precedência é dos respectivos presidentes. Então, o que eu sempre falo para vocês é o seguinte: cada um manda na sua casa. A gente tem que ver que a gente tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quem manda no judiciário? O judiciário. Quem manda no executivo? O executivo. Quem manda no legislativo? É o legislativo. Se for um evento do judiciário, sempre o presidente do judiciário vai presidir, se ele estiver presente. Se for um evento do legislativo, sempre vai ser a Câmara, você vai ser o presidente da Câmara. Se for um evento executivo, sempre vai ser do executivo. Então, porque às vezes tem questões que eu faço e eu boto esse detalhe, às vezes as pessoas... Então, já é uma dica, ó, quem está assistindo a aula já está pegando uma dica aí, questão, prova e tal, observação, dica, bizu, entendeu? E essa é dica até para concurso público, tá? Tem gente que vai fazer prova de administração, técnica de administração, ou serviços públicos mesmo que vocês vão fazer, auxiliar administrativo, às vezes cai questões como essa, tá? Então, já é uma observação aí para vocês. Outro critério dos ministérios é um critério histórico, dos estados, critério histórico, municípios. O decreto, ele fala que os demais prefeitos sempre vai ter o da capital, olha o que a professora falou aqui, e depois os demais seguem a ordem, né, ou por habitantes, depende do local, ou ordem alfabética. Os países, ordem alfabética, corpo diplomático, pela ordem de apresentação de credenciais, tá?
exceto esse núpcio apóstolo. Mas esse aqui, gente, eu quero falar para vocês que não é o nosso caso, que a gente não vai trabalhar com eventos diplomáticos, mas, né? Secretarias de Estado por ordem de critérios históricos, parlamentares pela data da diplomação e idade. Por quê? Data da diplomação e idade. Porque geralmente todos os deputados e senadores, eles são diplomados no mesmo dia. Então, como é que eles iam criar uma ordem para saber quem é quem no negócio? Se todo mundo recebe a diplomação no mesmo dia, vão lá para Brasília e todos são diplomados no mesmo dia. Então, eles criaram outro critério, além do critério da data da diplomação, olha só, parlamentares pela data da diplomação e idade. Em grande parte dos estados, integrantes da mesa diretora têm precedência sobre os demais parlamentares. Magistrados também é por antiguidade. Gente, magistrados são juízes, tá? Então, os juízes, eles são alocados na mesa de honra por questão de antiguidade. Aqueles que estão quase sendo expulsos do serviço público, que não quer sair, já estão quase, né, 69,9, porque com 70 anos eles têm que sair compulsoriamente, esses têm prioridade, tá bom? Vamos lá. E militares, aí são Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar. Vou abrir a sessão agora e deixar. O que vocês estão entendendo? Quais são as dúvidas? Quem tem dúvida? Quem não tem dúvida? Perguntas? Professora, em algum momento pode ser mudada essa forma de organização? Pode, se o decreto for alterado, pode, porque tudo isso que eu estou lendo para vocês é o que já está no decreto. Então, se, por exemplo, o presidente que está hoje determinar que vai alterar, ele pode fazer alteração, aí faz algumas alterações em alguns parágrafos, ou faz uma alteração do decreto inteiro. Mas pode. Tudo no Brasil, toda legislação pode ser alterada. A presidência altera, e aí passa pelo Senado e pela Câmara para confirmar se essa alteração é válida. Se for confirmado, aí é publicado pelo Executivo. Não é tão fácil, mas é possível. Professora, quem é que quem é que criou esses critérios? O decreto, quem criou foi, agora nós vamos pesquisar aqui, porque eu não me lembro de cabeça o nome do presidente. Vamos ver aqui. Esse decreto é bem antigo. Esse decreto, assim, é difícil ser alterado, porque ele é um decreto que está em consonância com o que já foi feito em outros países, entendeu? Não é muito diferente. Lembra das regras de arquivo que eu falei para vocês, que são muito parecidas com os outros países? Então, assim, que é até questão de aeroporto, é tudo igual, então é a mesma coisa, a gente não altera muito, não. Sei que está bem pequenininha, mas deixa eu ver aqui. Emílio de Médici, em 1972, foi o presidente Médici que promulgou esse decreto. É antigo, né? 72, 2002, 30 anos, 40, 48 anos já. Mais velho do que eu. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vamos participar, please, please, please. Por mim não, professora, é mais decoração. Sem dúvida nenhuma. Olha só, esse decreto, gente, ele é um decreto que ele por mais estados e dos municípios. Então, se você souber fazer um evento... Está travando. Ok, se você conseguir fazer um evento do federal, você vai conseguir fazer um evento estadual e um evento municipal. Porque esse decreto, ele trabalha todas as esferas, tá? E ele é base para que o judiciário e o legislativo também façam a própria normativa deles. Então, eles seguem também esse decreto, tá bom? Por mais que sejam outras esferas e outros poderes, mas eles seguem. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa apostila. Professora, só Sim. mais uma dúvida. Naquela parte Pode que a senhora perguntar. falou que os homens, né, eles sentam
primeiro que as mulheres. Isso conta também, tipo assim, a questão do cargo, por exemplo. Mesmo que ele tenha um cargo inferior ao da mulher, mesmo assim, ele vai sentar antes dela na mesa? Ou não? Não, ela vai sentar antes dele, né? Assim, a nossa prioridade é que as mulheres não fiquem na ponta, mas, por exemplo, se o cargo dele é muito superior ao dela, ela vai ficar na ponta. A gente evita, mas não é que a gente vai quebrar uma regra de protocolo só porque ela é mulher e deixar ela lá. Então, por exemplo, entre a regra das mulheres não ficar na ponta e a regra dos ministérios, que é por data de criação, qual é a ordem que eu vou seguir? Das mulheres Dos não ministérios. Dos ministérios. Dos ministérios. Entendeu? Porque os ministérios falam que é por ordem de criação, é igual aos estados. Entre a regra de ser a governadora do estado de Roraima, um exemplo, não ficar na ponta e ficar lá perto, lá em cima, ela vai ficar na ponta, porque ela foi o último estado a ser criado. Então, nesse caso, não entra a questão de mudança de lugares. Agora, quando é um evento, que é um evento, vários professores, que nem lá no IFE, vários professores, aí eu vou dar preferência aos homens ficarem na ponta, mas são todos o mesmo cargo, são todos, aí tudo bem, entendeu? Isso é ridículo, meu Deus. Aconteceu alguma coisa? É ridículo. Aconteceu Como alguma assim? coisa para essa regra ser criada ou foi, tipo, do nada, assim? Porque é uma regra de cortesia, de elegância. Por que é ridículo? Uma regra machista. Como assim? Por que é deselegante uma mulher sentar na ponta? É forma de proteção. É uma forma de você Machismo, mostrar hein, garota? proteção. Gente, nada a ver. Vocês não olhem para esse lado do machismo, observem o seguinte, você está num evento, num ambiente que tem várias pessoas, você está na ponta da mesa, você vai ter alguém do teu lado, essa pessoa está te protegendo, é uma questão de gentileza, de cortesia. O cerimonial, ele não trabalha com questão de machismo, ele trabalha com cortesia. Por exemplo, se tiver um estrangeiro comigo, eu vou dar o meu lugar para aquele estrangeiro. Por quê? Pode ser homem ou mulher. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou sendo gentil, estou sendo cortês. Então, o cerimonial, ele tem uma regra, e é por isso que tem a regra, para que não chegue uma pessoa e fale assim, não quero assim, eu quero assado. Não, todo mundo segue aquela regra justamente para evitar que as pessoas fiquem fazendo como é a sua vontade. Porque pode ser que entre o machista e diga, eu não quero. Independente se é um machista, se é feminista, ele tem uma regra, e essa regra é seguida. Se vocês observarem a atividade que eu vou passar para vocês hoje, eu selecionei 2 eventos diferentes, e vocês vão perceber que as pessoas que estão na presidência desses eventos são pessoas diferentes, mas eles seguem a mesma regra. Então, não importa se é uma pessoa que está, sei lá, como é que diz, se é da esquerda ou da direita, ele vai seguir a mesma regra. Isso é legal, porque... Por que é legal? Porque tem um padrão, e esse padrão é importante que se tenha, para que todo mundo siga igual, não fica aquela bagunça, porque eu gosto de rosa, vai ser rosa. Não, é a mesma cor, é do mesmo modelo, é as mesmas vestimentas, é um padrão, tá? É uma forma de padrão. Vamos continuar. Esses critérios, rapidinho, esses critérios são só para, esses que a senhora está falando agora, são só para eventos políticos, né? Então, como vocês estão vendo o cerimonial e protocolo público, então eu estou ensinando vocês o cerimonial e protocolo público. A gente está vendo as regras de cerimonial público, tá? Empresas privadas não são obrigadas a seguir, mas elas seguem. Por quê? Porque o cerimonial já está tão claro que, por exemplo, uma universidade particular, quando vai ter a colação de grau dos seus alunos, ela segue a mesma forma da formatura, a mesma... não é forma, o mesmo protocolo que a universidade pública faz, entendeu? Então, por exemplo, a atual, ela poderia muito bem, né, que a gente sabe que a Universidade da Amazônia, que é a atual, ela poderia fazer da outra forma, porque ela é particular, mas ela segue o mesmo protocolo que a UFR faz. Então, às vezes, a gente fazia... Eu já trabalhei, meu estágio foi lá, eu fiz faculdade, na minha faculdade era estágio supervisionado, e meu estágio foi todo no cerimonial. Eu fiz várias colações de grau, eu já estava enjoada
E a mesma coisa da pública com a privada. Existe a lei que obriga? Não, mas eles seguem o nosso roteiro do nosso protocolo público. Ok? Vamos lá. Precedências diversas. Vamos ver. Dos países, a precedência dos países por convenção internacional é feita por ordem alfabética do país sede do evento, tá? Válida para todas as ações que se estender a alguma hierarquia. Os países do Mercosul concordaram que a precedência seja por ordem alfabética, só que a partir do país que detém a presidência pro tempore, cuja troca é feita a cada 6 meses. Então, por exemplo, nesses países da União Europeia, eles ficam, sempre tem um que é o presidente. Então, esse presidente pode ser qualquer um dos países, e quando ele é o presidente, ele vai sentar à mesa, e depois vai os demais por ordem alfabética, tá? Então, essa mudança é para seguir. Então, vai ter uma reunião aqui no Brasil do Mercosul. Então, é assim que é feito. Não é porque é no Brasil que vai ser diferente. Se for lá no Peru, também vai ser feita essa mesma regra. Se for lá na Colômbia, vai ser feita a mesma regra. Então, essa questão do cerimonial dela ter uma regra, um protocolo, ela é interessante porque ela é seguida em todos os lugares, tá? Estados e Distrito Federal é com base na Constituição, no decreto, a gente já viu, e as ordens dos estados: Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Roraima, Amapá e Distrito Federal, tá? Os municípios, eles entram em ordem por habitantes, esse aqui vocês vão ler direitinho. As bandeiras. Para estabelecer precedência das bandeiras dos países, prevalece a ordem de precedência dos países, ou seja, a ordem alfabética, tá? A precedência das bandeiras dos estados e do Distrito Federal é pela Constituição Histórica dos Estados. Então, eu quero só falar uma coisa para vocês, que se vocês nunca prestaram atenção, a partir de hoje, vocês vão prestar atenção. Toda vez que tiver um evento público, que tiver assim, por exemplo, reunião da ONU, reunião lá em Brasília, que tem todos os estados, se você olhar, a bandeira do dito cujo, a pessoa está de trás da bandeira dele, né? Então, a bandeira também segue a mesma ordem que a pessoa senta. E mesmo assim, tem pessoas que não sentam no lugar certo. Se você prestar atenção nesses eventos que eu vou mostrar para você, sempre tem uma pessoa lá em cima, perto das cadeiras, mostrando para as pessoas onde elas têm que sentar. Vocês lembram dos eventos que eu já fiz aí no Instituto? Que eu sempre tenho ou algum aluno, eu peço para me ajudar, ou eu estou lá indicando quais são as cadeiras e os assentos que as pessoas têm que sentar. Por quê? É verdade. Porque de acordo com a ordem que a pessoa senta, é a ordem que a pessoa fala. Então, sempre é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E essa ordem faz com que ou ela sente para ela poder falar nessa ordem também. Detalhe que às vezes a gente passa despercebido e não percebe. O hino. Vamos falar do hino. O hino nacional estrangeiro precede o brasileiro. Por que que precede? Por questão mesmo de cortesia internacional. Seguindo o hino nacional, depois dos estados, depois do município, tá? Os hinos pátrios, hino da bandeira, hino da independência, proclamação da república e, no final, os hinos das organizações, instituições, clubes e entidades. Gente, a ordem seria tanto hino que eu nem sei. Eu nunca participei de uma reunião que tocasse todos os hinos. Nunca. O máximo tem uma normativa lá no Bonfim que diz que todo evento no Bonfim teria que ser cantado o hino do Bonfim. E como eu trabalhei 1 ano lá, e todos os eventos que eu fazia tinha que ser entoado o hino do Bonfim. Aqui em Boa Vista não tem essa normativa. Então, a maioria dos eventos que a gente faz aqui no Instituto, a gente só hino nacional e hino do Estado de Roraima. Mas lá no Bonfim tinha que ser hino nacional, hino do Estado de Roraima e hino do Bonfim. Então, cada estado pode legislar se é obrigatório ou não eventos públicos ter a execução do seu hino, né? E no caso, se a gente quiser mais, ainda tem hino da bandeira, hino da independência, mas eu, Bárbara, nunca participei na minha vida de nenhum evento que fosse todos os hinos, tá? Então, não se preocupe. Mas existe uma ordem? Existe.
bandeira, independência e proclamação da República, e depois, se a instituição tiver, por exemplo, se o IFRS tiver um hino, aí depois o hino deles. Oi. Teve uma vez nos Jogos Escolares, professoras, que aconteceu isso, entendeu? Cantaram todos os hinos do Estado, eu acho que foi do Estado, só não me lembro qual foi o resto, mas só que cantaram todos, entendeu? Todos, o primeiro é o hino nacional, todos. Aí, hino nacional, hino do Estado, hino da cidade, né, que é o município, e no caso, aí tem o hino da independência, o hino da bandeira, e, por último, o hino da instituição. Se a instituição tiver hino, às vezes tem, às vezes não, depende da instituição. Hoje em dia tem instituição que não... Que eu saiba, O IF não. tem? Não. Que eu saiba, não. Pronunciamento e discursos. Os oradores falam na ordem inversa da precedência. Ou seja, o anfitrião, independente da precedência, e assim o desejar, faz a saudação inicial, especialmente se o ambiente é de cordialidade. A autoridade de maior grau é que falará por último, e a de menor grau é a que falará primeiro. Então, o que vai acontecer? Não tem aquele ditado que fala que os últimos serão primeiro? Nesse caso, é esse ditado. Vamos dizer que tem 10 pessoas na mesa. Então, está o presidente da mesa. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse décimo aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser o primeiro a falar. Aí vem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí o presidente. Então, como geralmente é nos eventos? O presidente faz a abertura do evento, ele fala assim, olha, sejam bem-vindos, estamos muito felizes com esse evento, que vocês estejam aqui, sejam todos muito bem-vindos e tal. Eu vou passar a palavra agora para o mestre de cerimônia, que vai dar continuidade ao evento. Aí o mestre de cerimônia vai lá e fala, e agora passamos a palavra para o senhor fulano de tal, que vai fazer o seu discurso. Aí ele começa, e aí, meu irmão, vai até chegar de novo no presidente. Aí, quando chega no presidente, ele faz o quê? Agora eu vou fechar a cerimônia. É a hora que ele faz o discurso dele final daquele momento, dos discursos. Geralmente, a gente coloca que vai ter de 5 a 8 minutos cada pessoa. Então, imagina uma mesa com 12 autoridades. Então, quando vocês forem fazer evento, cansativo. Quando vocês forem fazer eventos, vocês procurem deixar o mínimo possível de pessoas à mesa. Eu sempre gosto, no máximo, 5. Porque, gente, 5, você fala que é 8 minutos, vocês acham que a pessoa respeita 8 minutos? Eu fico lá fora, eu fico lá atrás, ó, olhando, aí eu olho para a pessoa, eu já mexo assim de um lado, mexo do outro, mas ela não tá nem aí, ela continua falando. Geralmente as pessoas, elas não respeitam esse tempo. No evento que teve, os palestrantes também tinham tempo, né? De palestra. Sim. Tinha um cronogramazinho contando. Uhum. No evento digital que você fala, né? Era meia hora, se eu não me engano. Meia hora, isso. Meia hora. É porque também a gente tem que observar que as pessoas se cansam, né? Elas querem sair, tomar uma água, e se você não botar um limite de tempo, a pessoa fica aí até... E aí já viu. É horrível, né? O ideal é, então, que tenha o tempo mesmo. Sempre é bom. E, gente, faz o seguinte, quando você tiver um evento, você vai diminuir. Por exemplo, você tem quanto tempo de discurso? 40 minutos. Se você tem 4 pessoas, então é 10 minutos para cada. Se você tem 5 pessoas, você já diminui. Você já não deixa 10 minutos para cada. Você fala, olha, só tem... Aí tem 8 pessoas. A senhora tem 5 minutos. Seu discurso tem que ser breve, é 5 minutos. Então, eu sempre calculo. O pessoal me chama de chata. Normal, né? Alguém chamar a professora Bárbara de chata. E eu já falo logo. Quando a pessoa vai lá para os meus eventos, eu digo logo, olha, reitora, mas lógico, né, gente? Daquela... Reitora, eu queria, por gentileza, lhe pedir que a senhora tem 5 minutos, a senhora pudesse ater para que nós possamos terminar o evento no prazo. Aí você chega para outra pessoa, o senhor convidado, o senhor vai discursar? Vou. Tem gente falando assim, não vou discursar, não. Aí na hora faz assim, que quer o microfone, entendeu? Dá vontade de matar, mas fazer o quê, né? Aí a hora que você fala, por favor, o senhor pode se ater, porque a gente tem os minutos e tal, porque no evento público mesmo, por exemplo, numa formatura, numa coisa, não tem como ficar interrompendo as pessoas, não tem como botar buzina, né? Porque não tem, é bem complicado.
tem que ser muito cuidadoso, e não tem como cortar o microfone da pessoa, porque a vontade de lá é pegar o microfone, porque senão ninguém aguenta, somente eventos muito longos. Ok. Até aqui tudo bem, pessoal? Pode dar seguimento? Sim. Sim, Ok. Pode. Tá. Segundo o dicionário, né, a gente fala, anfitrião é aquele que recebe na sua casa, ou é o dono da casa. Isso também serve, gente, para os eventos, tá? O anfitrião é aquela pessoa que recebe. Então, se é um evento da prefeitura, o anfitrião é o prefeito. Se é um evento do estado, é o governador. Se é um evento em nível federal, é a presidência. Então, a gente sempre vai ter o anfitrião, é o dono da casa. Então, se vocês forem para o evento lá no instituto, quem é o dono da casa no instituto? É a reitora. A dona da casa é sempre. Lá na universidade é o reitor. Lá na UE é o reitor. Então, toda casa tem seu. A gente fala dono, mas assim, a pessoa que representa aquele órgão máximo, a representação máxima daquele órgão. Então, esse é o anfitrião. Tá? Nem sempre o anfitrião pode presidir, depende muito da situação. Por exemplo, se o presidente da República viesse para um evento aqui no Instituto Federal, ele presidiria. Mas ele não é o anfitrião. Mas por ser a autoridade máxima, e todos os órgãos federais, o decreto fala que todo evento em que o presidente ou o vice-presidente estiver presente de nível federal, é ele que vai presidir, né? Então, vamos lá. Passando aqui para a precedência, continua. Então, no Brasil, a gente já viu na aula 5, o decreto 70.274, de 72, de Médici, né? Então, ele coloca e insere a ordem de precedência dos estados, tá bom? A gente coloca um pouquinho aqui sobre a questão, ele fala, né? Na verdade, ele vai falando sobre a questão do cerimonial em outro nível, né? Sobre as regras oficiais, tanto não só no Brasil, como lugares de honra, lugares onde as pessoas ficam sentadas. E aí, nessa apostila, ele tem a ordem. Então, qual é a ordem? Presidente da República, embaixadores estrangeiros, presidente do Senado, da Câmara, do Supremo. Então, a gente vê aqui, executivo, que é da República, Senado Federal e Câmara, Legislativo, e superior é o STF, que é o Judiciário. Depois os ministros de Estado, almirantes, olha aí, o cargo maior, os almirantes mesmo. Ministros superiores do Tribunal de Justiça, contra-almirantes, presidente da Câmara, e assim vai, tá? E professores universitários, de universidade. Gente, o Instituto não é universidade. Nós não nos enquadramos disso aqui, tá bom? A ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter estadual. Qual seria? Governadores ou cardeais, vice-governador, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal, almirantes da esquadra, generais de exército, tenentes brigadeiros e prefeito da capital estadual em que preside a cerimônia, tá? E assim ele vai colocando aqui, ele vai te dando essas ordens. Professora, a senhora quer que a gente decore essa ordem? Não, eu não quero que vocês decorem de cabeça, eu só quero que vocês saibam procurar. Se você souber procurar essa ordem, para mim eu estou super feliz, porque o que importa é você saber colocar a ordem certa. Então, essa parte aqui é só das ordens, tá bom? E essas ordens só vocês olharem. Por exemplo, você vai lá e disser, monta para mim uma mesa e nessa mesa me dê essa ordem. Você vai lá e faz a ordem direitinho, você pega no decreto e vai procurando o nome das pessoas e quem senta primeiro ou quem senta depois, tá bom? Dúvidas, perguntas? É difícil? É mais difícil do que projetos? Não, professora, os projetos foi horrível. Ela é mais burocrática. Ela é bem mais burocrática. Experiência terrível. Horrivelmente difícil, professora. Eu passei Não vai ser horrível que a projeto senhora tá do pensando, não. milagre de Jesus. Não vai ser horrível que a senhora tá pensando, não. também. Tipo, é horrivelmente difícil, tá ligado? Vocês poderiam ser um pouco menos sinceros, mas só um pouco. Só ser... Primeira prova. Eu passei, professora, Ok, não por um foi tão milagre ruim de assim. Jesus. Professora, foi Muito. complicada mesmo. É. Você tá com É. prova. Ela viu que a gente nunca tinha mexido. É. Mas no final, gente, eu fiquei orgulhosa. Olha, não sei se é porque eu estava de Covid, se eu estava assim, sentimental, mas quando eu vi o resultado de vocês, teve equipe que não tinha entregue quase nada, no final entregou um trabalho.
Olha aí que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Eu mostrei para minha mãe, que é pedagoga, eu disse, mãe, olha o que esses meninos são capazes de fazer. Se eles acreditassem no potencial deles, a gente ia ter muita coisa boa. O negócio é que o povo escorre a preguiça, escorre. Porque se tivessem coragem, faziam o impossível. Porque são é bom. É outra, professora. Preguiça, professor. É que a gente vive na tranquilidade. Professora que É, deve meu ter tempo é coragem outra, desse professora, trabalho, sabe? não foi pouco, não. Preguiça é meu nome do Mas, meio. Só Jesus ali, professora, tanta atividade que eu pensei que ia morrer de atividade. não, isso é verdade, Raíssa. Por isso que eles mudaram, né? Essa semana passada tiveram só uma. Gente, que bênção, né? Então, olha aí, tá? Por isso que eles mudaram, eles perceberam que era muita atividade mesmo. Então, vamos lá, gente. Essa Olha semana só. vão ser quantas atividades? Vai ser uma da semana e só para quem ficou de recuperação, na sexta-feira, tá? Tá. Ok, vamos lá, gente, volta aqui para a aula. Precedência na representação de autoridades, aí ele vem falando das autoridades representantes do Poder Legislativo e Executivo também, tá? Representantes de universidades ou de reitores das universidades, dos estados e dos prefeitos, e os cuidados que a gente tem que ter com representação. O que é essa representação? Deixa eu explicar para vocês. Imagina que você mandou um convite para o governador do estado de Roraima vir participar de uma solenidade lá no IFE. Por alguma situação, esse abençoado não pôde vir participar. O que ele pode fazer? Ele pode mandar o representante. E o representante vai ter a mesma honraria que fosse o governador. Sim ou não, tá? Mas geralmente é nesse sentido. Então, o representante é aquela pessoa que vai representar. Geralmente é do mesmo órgão. Então, por exemplo, se o governador não vem, ele manda o secretário da CEPLAN, ou da CESAL, ou de outro órgão para vir representar. A mesma coisa no instituto. Às vezes a reitora é convidada para ir na universidade, vai ter uma colação de grau. E aí ela não pode ir, porque ela está em Brasília, está em uma reunião, em alguma coisa. O que acontece? Ela manda um pró-reitor representando ela lá. E quando chega, esse pró-reitor tem o mesmo lugar de honra que a reitora teria, só que ele vai representando. E como é que a gente fala? Na hora do roteiro lá, a gente fala, convidamos fulano de tal, vamos dizer, que é o professor Isaac, convidamos o professor Isaac Sutil, que nesse momento está representando a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, Sandra Mara Botelho. Então, você observa que eu falo o nome dele, mas eu tenho que dizer quem ele está representando, o nome e o título da pessoa, tá? Professora. Oi. E no caso, se o pró-reitor não puder ir, quem iria no lugar? Não, ela pode mandar qualquer pessoa. Pode ser um pró-reitor, pode ser um diretor, pode ser outro professor, tá bom? Existe algum evento que se não for você mesmo que vai representar, alguma penalidade, alguma coisa do tipo ou não? Não, não é penalidade, porque você é convidado, né? Então, você pode ou não ir. A questão é que existem alguns eventos em que o presidente não se faz representar, porque são eventos específicos, só ele preside as cerimônias. Geralmente são cerimônias de posse, de passagem de posse, né? Por exemplo, quando um presidente está saindo e o outro está entrando, esse momento, ele não pode se fazer representar, ele tem que ir, tá? Vamos falar aqui que eu quero passar um vídeo para vocês, para a gente finalizar a aula, mas para mostrar para vocês uns vídeos que eu quero. Sobre os símbolos nacionais. O que são os símbolos nacionais, gente? Símbolos nacionais são todos esses 4 aqui. Em todos os eventos públicos e, dependendo do evento privado, são utilizados alguns dos símbolos nacionais. Quais são eles? A bandeira nacional, hino nacional, arma nacional e selo nacional. Então, aqui ele vem falando da origem da bandeira nacional, a evolução da bandeira, né, como ela foi, de toda a origem. Olha só como foi a evolução da bandeira do Brasil, tudo está na apostila de vocês. De 1300 a 1600, de 1500 a 521, 1521 a 1600, de 1616 a 1640, então ela vem todo o desenho, toda a ordem, você vê que nossa bandeira já foi toda branca, toda verde. Parecia mais a bandeira de Portugal com fundo branco, só isso. Né?
E aí foi onde nós começamos, em 1822, a bandeira do Brasil com essa ideia de ser verde e amarela. E ela já teve essa tipagem, depois ela foi em 1889 para essa tipagem muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. E aí a gente vê aqui que a partir de 19 de novembro de 89, ela seguiu essa forma, né, esse formato. E a bandeira do Brasil, ela tem toda uma estrutura também, né, que cada estrela representa alguma coisa, essa estrela de cima representa alguma coisa, então cada local, ela tem um porquê de estar, e cada estrelinha dessa também representa, quando você vai fazer uma bandeira, ela tem o tamanho, os diâmetros, que tamanho tem que ter o círculo, que tamanho tem que ter todas as peças da bandeira e a legislação que envolve isso, tá? O hasteamento da bandeira, ele deve ser feito, né, local iluminado, deve ser feito sempre com uma forma cerimoniosa, honrosa, e normalmente se faz o hasteamento de 8 horas e o arriamento às 18 horas, tá bom? E eu quero passar um videozinho agora, eu vou encerrar essa parte da câmera aqui, porque eu quero passar um vídeo do hasteamento da bandeira. Deixa eu mudar aqui. Professora, eu posso falar uma coisa? Pode. Que nem a senhora falou aí, que o hasteamento tem que ser em um local com luz, né? Também tinha quando eu estudava em colégio militar, quando o pessoal estava eles hasteavam a bandeira até o meio do mastro. Deixava ela no meio. Ou às vezes nem hasteava. Então, meio mastro, ela significa outra coisa. Quando a gente deixa a bandeira meio mastro, viu? Quando a gente coloca a bandeira meio mastro é luto. Quando a gente está de luto, a gente coloca a bandeira meio mastro. É uma das características. Se você passar em algum local, você vê bandeira meio mastro, aí ele tem uma razão. Viu? Gente, olha, peço desculpa, às vezes eu estou falando uma coisa e eu rio sem ter noção de nada, é porque eu fico lendo bem aqui os comentários de vocês, que vocês escrevem cada bênção, e aí eu perco até a noção do que eu estou falando, aí oh, meu Deus do céu, me perco do que eu estou falando. Mas fazer o quê, né? Porque vocês são a bênção, Jesus Cristo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Aí vocês falam se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, tá? É 40 segundos. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio, gente? Bem Na baixinho. verdade, não. Bem baixinho. Não tô ouvindo nada. Não. Conseguem ver? Também não. Não. Não vê? Não. Não. Estou cego e surdo. Ocorreu um erro, peraí. Peraí, só um pouquinho que eu vou tentar de novo. Guia do Chrome. E agora? Agora sim. Agora tá um pouquinho mais alto. Ok. Só para vocês observarem. Olha só como deve ser a honra da questão. Você tem 3 bandeiras, você vai encontrar que o local de honra é a bandeira do Brasil, ela vai ficar ao meio. Todos têm que estar em posição de honra, e é o hino da bandeira que tem que ser colocado. E só para quando ela subir o topo. Né? Esse aqui é um exemplo de... um exemplo de hasteamento. Então, o hasteamento da bandeira, ele sempre vai ter essa precedência, tá bom, gente? Então, o ideal, agora sim, vamos falar do mundo perfeito, é que todo órgão público tivesse a bandeira do Brasil, que ela fosse hasteada às 8 da manhã e que ela fosse arriada às 18 horas, ou seja, ela só deve estar exposta no momento e no horário em que houver sol pleno, que eles falam, sol pleno. E, geralmente, a gente vê que isso ainda é respeitado nos locais de militares, que eles continuam mantendo o cumprimento dessa... Como é que eu posso falar? O cumprimento desse hábito, né?
ver se vai atualizar aqui, que tá todo mundo, para me pegar a lista de frequência sem precisar fazer chamada de vocês. Ok. Aí eu vou mostrar aqui para vocês sobre... Deixa eu ver aqui se termina. Voltar a tela aqui para compartilhar. Ok, vamos lá. Olha só, já estou fazendo aqui a chamada de vocês, 52 pessoas aqui já na chamada para... Já estão. Ele me dá a lista de todo mundo que está aqui. Ah, meu Deus, só está me dando a lista de 10. Não aceito isso, não. E, professora, a gente pode em que página da apostila, você pode me dizer? Posso, amor, peraí, só um pouquinho. Deixa eu sair aqui e voltar. Não saiam, por favor, só para me poder ajeitar aqui a apostila, a frequência de vocês, tá? É rapidinho. Aí, se a gente está na página 19 de 28, tá? Só um pouquinho. Ela partiu, eu nunca mais voltar. Obviamente, mano, todo mundo dando as caras aqui, né? É ponto, né, gente? É ponto. Ponto é ponto. Pronome neutro. Ixi, nem me fale isso aí, amigo, senão isso aqui vai dar maior problema, nem me fale isso aí. Acho que a professora está na live, hein? Sim, ela voltou, ela partiu, mas ela voltou. Oh! Manda salve. Salve, salve, pessoal. Então, vamos lá, gente, olha só, hoje a gente vai ficar até essa parte da ordem geral, tá? Tem a ordem geral das bandeiras, então nós vamos encerrar aqui no... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Na página 20, quem está acompanhando aí pela apostila? Eu. Certo. Então, abre aí a página 20 de vocês vão ver que nós temos a figura da bandeira do Brasil ao centro. À direita é a bandeira de quem? Estadual. Isso. E depois à esquerda? Municipal. Tá. Do município. Então, quando você quiser dar uma valorizada na pessoa que está do seu lado, você vai colocar essa pessoa do seu lado direito ou seu lado esquerdo? A nível de cerimonial. Lado direito, lado direito. Direito. Direito, mão boa. Direito. O moleque tá sendo né? criado. E o segundo? Professora, tem uma pergunta. Pergunta. É porque eu já vi que lá na escola, quando colocam a bandeira no lado esquerdo, eu nem me lembro qual era a ordem. Eu lembro que eles botaram a bandeira do IFE. Não tem nenhum problema não botar a bandeira do IFE? Não, eles vão colocar assim, eles colocam a bandeira, já está montado, está lá já nosso pedestal, ele fica a presidente, né, a bandeira do Brasil no meio, depois a do Estado, depois a do IFE. Não tem a bandeira de Boa Vista, entendeu? Ah, então não tem nenhum problema botar a bandeira do órgão, né? Não tem problema. O ideal é que tivesse do município também, né? Onde tiver a unidade daquele campus em cada município, o ideal é que tivesse a bandeira do município também. Aí como que ficaria organizado? A do município, depois a do órgão. Ah, entendi. No lado esquerdo, no caso. Aí ficaria direita, esquerda, porque a bandeira do Brasil ao centro, aí direita, Estado, esquerda, município, e direita, de novo, o do órgão, né? No caso, a gente só tem 3, nosso pedestal só tem 3 espaços, então a gente só tem a nacional, a do Estado e a do órgão. Que aí, no caso, ele fica padrão para todos os campos, né? Aquela imagem fica padrão para todos os campos. Porque senão eu teria que fazer um para Boa Vista, outro para Bonfim, outro para Manjari, outro para Novo Paraíso, né? Que é já, Novo Paraíso, se eu não me engano, é Caracaraí.
Ele ainda faz parte de Caracareí, ou não sei se é Rorainópolis. Então, é de cada um. Ok. Então, veja só, gente, aqui. Você está compartilhando minha tela, né, com vocês? Acho que sim. Deixa eu ver. Tá. Então, aqui a gente tem a ordem de precedência das bandeiras, né? Então, a forma de precedenciar bandeiras estrangeiras é a ordem alfabética. Então, a gente vai levando ou o presidente daquele órgão, né, que tá. Olha só, exemplo da bandeira, composição da bandeira. Primeiro lugar, Brasil. Segundo, Argentina, por ser com A, né? Terceiro, Paraná, depois Curitiba. Paraná porque é o estado e Curitiba por ser a cidade que estaria sediando esse evento do Mercosul, né? Então, a gente tem um exemplo. Aqui, quando a gente tem casos de composições ímpares, você vê que o pedestal aqui tem 4 espaços. Vocês conseguem observar na página 21 da apostila de vocês? Olha, 4 espaços aqui. Brasil primeiro, Argentina segundo, terceiro, Paraguai, quarto, Paraná e quinto, Curitiba. Ele tem um espaço a mais de um pedestal, justamente para quando um dia ele for receber algum órgão, alguma pessoa, ele ter um espaço para colocar. Mas, geralmente, essa instituição, ela tem 4 espaços, que é a bandeira do Brasil, a bandeira do estado, a bandeira do município e a do órgão. Então, geralmente, os pedestais são de 4. Lá no Instituto, a gente mandou fazer só de 3. Na verdade, não foi a gente, né? Eles que mandaram fazer. Então, das providências, né, dos eventos. Em eventos, as bandeiras já poderão estar hasteadas, ou se houver hasteamento, mesmo deverá ser feito ao som do hino nacional. No início da cerimônia, o coordenador indicará quem deverá hasteá-la, né? E aí, por isso que muitas vezes a gente acha que as bandeiras já estão lá, tá bom? Em dias de luto, todas as bandeiras deverão ser hasteadas a meio mastro. Então, como teve um aluno de vocês aí que comentou, caso, por exemplo, luto do Estado, morreu alguém, às vezes o governador do Estado, ele decreta luto. Então, todas as bandeiras do Estado, em todos os órgãos do Estado, ela tem que ficar meio mastro. Luto nacional, né, porque eu lembro que quando a Ayrton Senna morreu, foi decretado luto nacional. Foi colocada meio mastro a bandeira do Brasil em todos os órgãos públicos federais, onde tivesse bandeira do Brasil. Tá? Atos de respeito à bandeira, então aqui, o que é proibido, né? A questão, a gente tem que respeitar a bandeira e algumas coisas são proibidas, então a gente não pode apresentar a bandeira em mau estado de conservação, alterar a cor dela, o formato, inscrição, usá-las para cobrir o corpo ou utilizá-las como guardanapo, toalha de mesa ou cobertores de placa, retratos, painéis ou monumentos de inaugurar. Estampá-la em produtos expostos à venda. Gente, essa é a regra. Mas quem é que nunca viu na época da Copa um monte de bandeirinha estampada em caneca, em blusa, em não sei o quê? Isso aí a gente vê demais, mas segundo a legislação, não pode. Mas as pessoas não estão nem aí, não. Sabe, estampando por aí. Não é à toa que existe corrupção, né, professora? Mesmo sabendo que é proibido. Né? Dizer isso, deixa isso. É nas pequenas coisas, né, Alice? Infelizmente, a gente vê a desobediência nas pequenas coisas. Mas, assim, enfim, a gente pelo menos vai sabendo, vai entendendo, e assim a gente vai aprendendo. Então, nós ficamos, gente, olha, na aula de hoje, nós vimos a aula 6, 7 e 8, tá? Começamos às 6. Então, nós vimos 3 aulas da nossa apostila, da primeira página até a página 20 alguma coisa, deixa eu ver aqui. Até a página 23, eu acho. Só para marcar para vocês. Olha só, até a página 23, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi da primeira página à página 23, que é onde a gente dá seguimento, da página 1 a 23. A gente está quase terminando, deixei bem pouquinho para sexta-feira. E aí você vai me dizer assim, prof, como que vai ser amanhã? Eu vi que a senhora marcou, então agora vai os recados, tá? Eu vi que a senhora marcou alguma coisa, como é que vai ser amanhã? Amanhã, pessoal, a gente vai fazer assim. Amanhã a gente vai... Ai, minha gente, eu não tô feliz, que eu não tô conseguindo pegar a assinatura de vocês. Professora, quem não tiver com um e-mail institucional vai dar falta, porque eu estou sem meu e-mail institucional. Não,
esse negócio aqui, quando ele funciona, ele pega a assinatura de todo mundo, independente se é institucional ou não, tá? É porque eu não sei, que ele tá querendo ser doido e não tá funcionando. Geralmente ele pega, na hora que eu entro, faço o meu login, ele já pega o e-mail de vocês, de todo mundo, aí aparece a hora, quem entrou na sala, se entrou e saiu, aparece tudo direitinho, entendeu? Então, Professora, eu tenho uma pergunta. Por que era para ter duas matérias, né, ao mesmo tempo? Por que só está tendo a sua? Não sei. Qual seria a outra matéria de vocês? Alguém falou? Não, eu não sei, mas, tipo assim, era para ter duas matérias, porque geralmente é duas, né? Por isso que eu estranhei só ter a sua. Agora não ia ser 3? Então, eu não sei como é que tá essa questão. Vocês já viram com a coordenação? Eu vou perguntar hoje. Lembra que o professor mandou o e-mail novo, né? Porque eles primeiro falaram que ia testar com o terceiro ano, aí depois eles falaram, não, a gente vai testar depois com vocês, se der certo com o terceiro ano. Mas geralmente era geralmente era duas matérias, porque eu sei que a gente está devendo um monte de matéria aí. Eu vi. Infelizmente eu vi. São muitas mesmo. Ok. Vamos lá. Eu não estou conseguindo marcar a frequência de vocês. Depois que eu encerrar a gravação, vocês ficam só para me fazer a chamada, tá? Para garantir, já que vocês estão aqui, né? Merecem. Então, deixa eu dar os recados para vocês, finalizar. Então, nessa semana eu marquei para vocês 3 aulas. Como é que vai ser? Nós vamos ter aula hoje e aula quinta-feira, tá? E amanhã eu vou deixar para vocês uma atividade de aula prática. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ver lá no Classroom de vocês, na hora que vocês clicarem, módulo 2, aula, encontro 4, do dia 21/10. Esse encontro 4, eu deixei 2 eventos que estão disponíveis no YouTube para vocês assistirem, tá? Esses eventos são eventos formais, que tem tudo que a gente está falando de protocolo aqui, e eu já deixei o link do vídeo aqui, também no mural do Classroom, tá? Os 2 vídeos, e tá tudo certinho, ó, primeiro evento, segundo evento. Então, vai ser computado como aula, tá bom? Então, precisa que vocês assistam, vai ser computado como aula. Então, você vai lá, assiste o evento, faz as suas anotações. Vai ter uma parte do evento que você não quiser assistir, você não assiste, você vai, adianta. Mas o ideal é que você assista para você entender todo o evento, principalmente a abertura e o final do evento. Eles são eventos, eu selecionei 2 eventos, que vai valer como a aula de amanhã, tá? Então, você pode assistir hoje à noite, você pode assistir amanhã à noite, não tem problema. Esses eventos vão fazer parte do conhecimento, desse evento vão fazer parte da prova também, então vocês vão precisar disso para fazer a prova de vocês, tá? Igual foi o evento do Instituto. E eu não quero uma respostazinha muito básica, eu quero que vocês façam detalhes. Então, observem a questão da bandeira, a composição da mesa, a fala do mestre de cerimônia. Vocês já estão no nível de entender as diferenças. Então, comecem a colocar o evento, ele teve execução de hino, ele teve mesa, quantas pessoas estavam na mesa, quantas pessoas falaram, qual foi a média do evento, o que houve, o que se tratava o evento. Vocês já conseguem fazer esse trabalho. Então, só consegue se você assistir. Assiste o evento, coloca ele rodando aí no teu celular, vai fazer outra coisa, vai prestando atenção e vai anotando. Esses são os detalhes que quem faz evento tem que observar, tá? Então, como é que vai ser? Resumindo. Então, a gente tem aula hoje, que é terça. Amanhã, no mesmo horário da aula, você vai assistir esses eventos lá no YouTube, que está disponível no YouTube, é um evento público, e quinta-feira, 15h, nós temos aula de novo. Diga. Como assim é a média do evento? A senhora perguntou. Como assim média do evento? Faz a pergunta de novo. É que a senhora tinha dito se tinha tocado hino, quantas pessoas tem a mesa, e qual a média do evento, alguma coisa do tipo, eu fiquei bugada. Então, a média que eu quero dizer para você é que quais são as ações que acontecem no evento. Tem evento que tem discurso, tem evento que não tem. Tem evento que tem paranif, tem evento que não tem. Tem evento que tem hasteamento de bandeira, tem evento que não tem. Qual é o diferencial de um evento para outro? Entendeu? Essas coisas que vocês precisam observar, esses detalhes da composição da mesa, das pessoas que tem no evento, tá?
Tá bom, obrigada. Oi, prof, é que a minha Tá. ligação tinha caído. Eu quero saber, tem que assistir os dois ou só tem que assistir Professora? um? É os dois eventos, tá? Os dois eventos, cada um vai ser uma pergunta diferente na avaliação. Ok? Então, nós vamos ter aula live, aula mesmo aonde? Quinta-feira, 3 horas da tarde. Esses dois eventos, dois cerimoniais públicos, vão estar disponível o link para vocês assistirem e fazerem as anotações de vocês. Já recomendo fazer as anotações. Deixa no seu caderno para quando for você fazer a prova, você já não ter dúvidas, tá? E você vai ter sua prova normal. Na quinta-feira eu libero a prova. De quinta a sexta-feira você tem sua prova normal. E quem ficou de recuperação da semana passada, sexta-feira também vai ter a liberação da sua prova de recuperação do módulo 1, tá? Então, observem que você já tem várias coisas para fazer. Vão ter que assistir o vídeo, vai ter que fazer as suas anotações, colocar lá suas anotações para você poder dar seguimento e responder as questões da prova. De quinta para sexta tem a prova do módulo 2, quem passou direto, perfeito, e quem está de recuperação ainda tem a avaliação de recuperação. Lembrando que você não é obrigado a fazer a recuperação, esse é um direito seu, e você pode fazer ou não. Só vai receber o link os alunos que ficaram de recuperação, tá? Vai ser enviado o link para os alunos que ficaram de recuperação. Vou colocar lá o e-mail e vou selecionar quais são esses alunos, tá bom? Especificando, só aqueles que estão convidados é que vão poder fazer a prova, tá? Vai ter lá, como da outra vez que eu já fiz a recuperação, vocês lembram que eu mandei o convite para vocês, através do link do e-mail, clica no link e vai direto para a prova, tá bom? É oral, né, professora? Ok, gente, olha, eu quero agradecer a vocês pelo tempo e atenção, agradeço a todos e tenham todos uma boa tarde.